Cabeção, Faustão, Balofo, Pau de Vira-Tripa. Já ouviu esses apelidos? Eu tive vários desses na infância. Isso era brincadeira antigamente. Mas hoje, isso é crime. Ô louco, meu! É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre a Lei 14.811 de 2024, desse ano. Novinha, que transformou a conduta do bullying em crime e a conduta do cyberbullying em causa de majoração da pena. Fica ligado, mas antes eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, dá um like para saber que você está gostando dos vídeos, compartilha com os amigos, beleza? Vamos lá. Como nós falávamos na introdução, muitos desses xingamentos, pegação no pé, ambiente escolar, ambiente de família, ambiente de trabalho muito comum também, algumas brincadeiras sempre estiveram presentes. As pessoas pegavam alguma característica física ou o trejeito da pessoa e fazia daquilo uma piada, um motivo de dar risadas. Algumas vezes geravam chateações, outras vezes geravam somente uma caracterização da pessoa, dependia muito. Porém, o fato é que com a evolução da sociedade, com a garantia dos direitos individuais, o direito de personalidade, o direito à intimidade, o direito a pessoa ter a sua integridade moral preservada, houve a necessidade com o tempo de proteger também aquelas pessoas que não aceitam esse tipo de tratamento, não aceitam esse tipo de brincadeira e por vezes acabam tendo danos permanentes, gerando depressão, gerando transtornos, pânico de trabalhar, de estar entre as pessoas que fazem da vida dela um inferno, fazem uma chacota com alguma característica sua. Isso hoje é denominado de bullying. É uma palavra em inglês que denomina a questão da perseguição, da intimidação sistemática de uma pessoa por alguma característica. O bullying hoje é uma conduta criminosa. Possivelmente a presença na internet para praticar bullying acentuou essa necessidade. Por que eu digo que acentuou? Nós trabalhamos no direito brasileiro com alguns princípios. E um dos princípios é o princípio da intervenção mínima. Se você é do ramo do direito, se você é estudante de direito, é advogado, você é de qualquer outro ramo do direito, da vida jurídica, juiz, promotor, advogado, serventuário, você sabe que o direito penal somente intervirá nos casos onde os demais ramos do direito não sejam suficientes para reprimir a conduta ilícita. Há situações, portanto, que antes dessa conduta ser tida como crime, elas eram resolvidas na esfera civil. Eu, com quase 17 anos de advocacia, eu tive muitos casos, antes dessa lei agora, do início de 2024, de situações de perseguição, de intimidação, de constrangimento constante com apelidos, com imputações, criando estereótipos que marcam a pessoa negativamente, que geram incômodo, que ressaltam algum defeito, algum problema que a pessoa tenha, ou simplesmente a pessoa não gosta de brincadeira e é direito dela, né? Nós temos que respeitar até a pessoa que não gosta de brincadeira. A pessoa que não gosta da brincadeira, não gosta do apelido, não é uma pessoa ruim. A pessoa que não dá liberdade para certas situações não é uma pessoa má. Ela simplesmente não gosta e ela tem direito de não gostar, cada um é de um jeito. E é isso que a lei vem preservar. Bom, se eu estou falando com você que antes de se tornar crime nós resolvíamos a esfera civil, o que nós fazíamos? Normalmente, e é o que eu já fiz e muitos advogados faziam, nós notificávamos a pessoa para que parasse ou direto já ingressávamos com uma ação na justiça com uma ação de obrigação de não fazer. Lembra, no direito civil? Tem a obrigação de fazer e a obrigação negativa, que é de não fazer, na qual nós pedíamos ao juiz que determinasse que a outra pessoa se abstenha de mencionar o nome da outra, de fazer colocações vexatórias, que aplicasse multa cada vez que isso acontecesse, que é chamado de astreinte. Se você não é do direito, não se preocupe, são nomes que são comuns às questões técnicas. Mas basicamente é dizer o seguinte, o juiz fala, eu estou determinando que você não fale mais o nome dessa pessoa, ela não gosta dessas brincadeiras, ela está se sentindo intimidada por você, tá bom? E se você fizer, cada vez que você fizer, você vai pagar uma multa de R$500, R$1.000, R$5.000, o juiz vai escolher o valor de acordo com a capacidade financeira da pessoa. Porque se você aplicar multa de R$500, R$1.000 a alguém que é multimilionário, ela não vai ter medo de fazer isso. Então a multa tem que ser algo que constranja a outra pessoa
a não fazer mais isso. Então, com base no princípio da intervenção mínima, quando se torna necessário que o bullying vire uma conduta criminosa, significa dizer que hoje não somente tem direito o ofendido à indenização, não somente tem direito o ofendido a ter uma determinação judicial para que a outra pessoa pare de falar o seu nome. Não. Hoje, além de tudo isso, que ainda continua, a conduta é criminosa. A conduta é criminosa se for praticada pela internet, através da internet, através das redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, qualquer meio que propague. Por quê? Isso vai aumentar a pena. Mas por quê? Porque tudo que é feito pela internet prolifera numa velocidade assustadora. É praticamente impossível. Pode ser que consiga tirar o vídeo do ar e tudo mais, mas as pessoas salvam, compartilham, enviam em grupos, ou seja, pelo sim, pelo não, já fica ali uma mancha na imagem da pessoa. Por isso que hoje, se isso for feito pela internet, certamente, provavelmente, isso será irreversível. Vamos falar um pouco da lei? Vamos lá. A lei diz o seguinte: institui medidas de proteção à criança ou adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de criança e do adolescente e altera o decreto-lei 2.848, 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, e as leis número 8.072, de 1990, que é a lei dos crimes hediondos, 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, diz o seguinte, primeiro artigo, vamos lá, vamos continuar. Esta lei institui medidas de proteção à criança ou adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente e altera o decreto-lei número 2848 de 1940, que é o Código Penal, lei de crimes hediondos e o Artigo 2º, as medidas de prevenção e combate à violência contra a criança e adolescente em estabelecimentos educacionais ou similares, públicos ou privados, devem ser implementadas pelo Poder Executivo Municipal e do Distrito Federal, em cooperação federativa com os estados e a União. Olha só, bota pra cá. A competência para estabelecer esses programas é do município. Por que você está ressaltando isso, Oscar? Porque esse ano é ano eleitoral, de eleições municipais. Então você que está escolhendo qual prefeito votar, você que está escolhendo qual vereador votar, uma das coisas que você com certeza deve fazer é observar as propostas. E as propostas apresentadas por um vereador, principalmente, devem ser compatíveis com aquilo que ele pode realmente fazer no município. Não adianta ele falar que vai mudar a lei de armas, porque não é competência do município. Ele não consegue mudar questões que a Constituição Federal trouxe somente para a União, que está lá no artigo 22 da CF, da Constituição Federal. O vereador, ele fiscaliza o Poder Executivo Municipal, além de legislar. Ou seja, ele deve fiscalizar o município e, em conjunto, preferencialmente, criar programas de prevenção ao bullying, seguindo, como diz o artigo que nós acabamos lendo, as normativas estaduais e da União Federal, ok? Mas tudo nasce no município. Por que fala tanto da criança e do adolescente? Porque cada vez mais tem se tornado condutas agressivas. O bullying deixou de ser só um apelido, tá? Hoje nós temos a inclusão de crianças que têm o TEA, crianças que têm algumas necessidades especiais, e elas hoje estão incluídas dentro dos programas educacionais, sejam eles particulares ou sejam eles públicos. Em ambos os casos, não estão isentos, tá certo? Nós temos um caso, e eu gravei um vídeo sobre o lamentável ocorrido com um adolescente no litoral paulista. Nesse caso, o menino apanhou, diz que ele sempre sofria agressões físicas, verbais, pressão psicológica dos outros coleguinhas. E dessa vez, infelizmente, foi fatal. Pularam em cima dele. Provavelmente, isso tem acarretado algum dano que resultou na sua morte. Então veja como isso é sério. Por conta do bullying, muitas crianças não querem ir para a escola. Muitas pessoas perdem o gosto de estudar já na infância, e aí isso atrapalha todo o restante da sua vida, porque ele gosta de estudar, ele é inteligente, ele gosta do conhecimento, mas ele está aí inserido numa sociedade formada por crianças, por adolescentes, fazem da vida dele um terror, não respeita o seu ponto de vista, não respeita ali a sua característica. Então por isso ele associa aquilo que ele sofre com a educação. Ele fala, não quero saber de estudar, porque estudar me remete à escola, escola me remete àquelas crianças que me fazem mal, aqueles adolescentes que me fazem mal, portanto
entanto, não é algo que me interessa. Olha como isso é grave. Gera um adulto com problemas de relacionamento porque não gosta do corpo, porque é muito magro, ou porque está muito gordinho, ou porque não atende aos padrões de beleza, ou porque tem uma fala um pouco mais embargada, diferente, não importa. Nós não podemos mais aceitar isso porque é uma conduta criminosa. Agora eu quero falar com vocês sobre o artigo 146A, que foi o artigo que foi acrescentado ao Código Penal no que diz respeito ao bullying e conhecido como cyberbullying, que é o bullying praticado através da internet. Vamos fazer a leitura? Intimidação sistemática, bullying. O artigo 146A diz o seguinte: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena: multa se a conduta não constituir crime mais grave. Intimidação sistemática virtual agora, que é o cyberbullying. Parágrafo único desse mesmo artigo diz o seguinte: se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Olha pra cá, veja bem o quanto o uso da internet é perigoso. Então, se você que está me assistindo e é pai, e é mãe, ou é alguém que cuida dos netos, cuida do sobrinho, enfim, se você está com crianças sob os seus cuidados, atenção, não permita que as crianças tenham, não permita que os adolescentes também tenham acesso integral sem supervisão às redes. Praticar bullying é crime. Mas se praticar o bullying em estabelecimento educacional, estabelecimento de educação, na vizinhança, com os amigos, enfim, a pena é de multa. Não deixa de ser uma pena, também tem caráter criminoso, ok? Mas olha a diferença, se for feito pela internet, pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Só para você entender, se você é do direito, você vai entender muito mais fácil, mas eu procuro sempre deixar a linguagem mais acessível a todos que assistem no canal. Pena de 2 a 4 anos já não permite, por exemplo, que a Lei 9.099 de 95, ou seja, os Juizados Especiais Criminais, o GCRIM, ou a grosso modo, de uma maneira que a lei não fala, mas eu vou falar, o pequenas causas criminais, né, onde tem os benefícios da transação penal, tem o benefício da composição civil e várias outras situações que são extremamente benéficas, porque são chamados crimes de menor potencial ofensivo. Quais são eles, Oscar? Os crimes que a pena máxima é de até 2 anos. E também as contravenções penais. Já não é o caso, percebe? Aqui, a pena mínima é de 2 anos e é de reclusão. Reclusão nos remete à ideia de cadeia. Então veja, é uma questão séria. Eu gostaria de falar muitas outras coisas com vocês, mas num vídeo só não dá. Esse é um assunto tenso, é um assunto denso, é pesado. Tem coisa para falar, tem exemplos para dar. Lamentavelmente, temos muitos exemplos para dar. Eu quero que você fique ligado. Eu quero que você se ligue nas nossas redes sociais e que você nos ajude a crescer. Compartilha com os amigos e se inscreva. Por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, dá um like nos vídeos e compartilha com os amigos. Qualquer dúvida pode me chamar. Entra no nosso site, oscarcursos.com.br. oscarcursos.com.br. Entra lá. Se você quiser falar comigo, ativa lá pelo WhatsApp, você vai falar diretamente comigo no meu celular, beleza? Obrigado, até mais.